aqui através da 96.9, o prefixo 96.9. Segunda-feira, véspera de feriado na cidade de Feira de Santana. Lembrar que as repartições públicas hoje não funcionam, né? No município de Feira de Santana. E na próxima semana teremos a compensação do feriado na segunda-feira, quando teremos então feriado aí para os comerciários, né, Ana Paula? Então estes não vão funcionar. E o que é a cidade de Feira de Santana sem o comércio funcionando? Aí é uma via de mão dupla, né? Ou seja, no dia que as repartições públicas não estão funcionando, enfraquece o comércio. E se o comércio não funciona, consequentemente as repartições públicas também ficam enfraquecidas, o movimento. Mas, meu caro Fernando Moreira, nós estamos acompanhando muitas discussões dos últimos dias e nesse final de semana a gente pôde também fazer algumas observações no trecho que compreende os viadutos da cidade de Feira de Santana. E primeiro sobre aquele viaduto da Avenida Maria Quitéria com a Avenida Fraga Maia, né? Grande Fraga Maia, das boas caminhadas, enfim, né? Mas eu estou na ponta da linha com João Vianney, ele que é o superintendente de operação e manutenção do município de Feira de Santana, que fala agora aos amigos do nosso Bom Dia Fê. Em que percentual de construção no que compete à operação e manutenção, né? Ou seja, o senhor como responsável poderia já apontar nesse momento com relação a este viaduto citado, meu caro superintendente João Vianney? Um forte abraço, nosso muito bom dia. Oi, bom dia, Miro, bom dia, Fernando, equipe, aos ouvintes do programa. As obras já estão em fase final, já em acabamento, né? Já foi feita a parte de pavimentação asfáltica, de todos os acessos, os retornos. A parte da estrutura já está concluída. Agora a parte mais de urbanização, né? A sinalização vem na sequência. Só precisam dar alguns dias da execução da pavimentação para fazer a sinalização horizontal, a pintura, porque senão essa tinta ela queima, ela perde a refletância breve. Então, agora realmente é fase final, é acabamento mesmo. Exatamente de forma que a gente fique sabendo. Se fosse depender, nesse momento, de uma liberação para simplesmente um tráfego no local, isso comportaria, claro que precisa passar por uma sinalização, aí você não vai quebrar o protocolo. Mas assim, eu falo do ponto de vista de ordem e construção do pavimento, isso estaria tranquilo para poder trafegar, é isso, João Vianney? Totalmente. A parte da estrutura já está feita, as contenções, o meio-fio que dá o alinhamento já está executado. Agora é mais o aterro dos canteiros, concretagem desses canteiros, sinalização. Como eu falei, realmente é acabamento, ajustes finais para a liberação. De forma também que fique claro, você citou um fato aí que me chamou a atenção, ou seja, após a aplicação da questão, vou chamar de asfalto, né, da camada asfáltica, né, e tem um período de maturação para que possa ser aplicado, no caso, as pinturas, é isso, João? As faixas, é isso, Isso, quando você aplica uma camada nova do CBUQ, né, do concreto asfáltico, se você fizer a pintura logo na sequência, ele não consegue, ele perde rapidamente a refletância, que é quando você passa com o carro você enxergar, né, a refletância disso. Então você precisa dar alguns dias para que estabilize essa massa. Ela ainda é um pouco reativa, libera ainda algumas substâncias. Quando ela estabiliza, você faz a pintura para ter uma vida útil maior. E aí eu chamaria você exatamente para fazer uma contagem comigo, claro, né? Em média, as empresas, elas pedem quantos dias após a aplicação do CBUQ? 5 dias, acima de 5 dias já é o ideal. É o ideal. Isso foi aplicado que dia, João? Sábado à tarde. Pronto, então a gente pode aqui, entre aspas, fazer uma previsão de que sábado à tarde, domingo, segunda, terça, quarta-feira, lá para quinta ou sexta-feira o pessoal deve fazer então essa aplicação, que pode inclusive já se pensar numa possibilidade de poder trafegar no próximo final de semana e aí acabar com a angústia de muita gente. É mais ou menos por aí essa contabilidade aí? Está sendo feita só essa definição, porque além da pintura tem que se colocar aquelas taxinhas, né? Taxinhas, taxões, que é para dar um ordenamento maior em cima do viaduto.
mas assim, em condições de possibilidade de sinalização, o final de semana é possível de estar liberado. Aí nós estamos falando no leito, ótimo. E com relação ao entorno do viaduto, as vias laterais, ou seja, quando você vem da Avenida Maria Quitéria, você tem o acesso ao viaduto, mas tem a lateral. Se você vem no mesmo sentido, também o retorno embaixo. Essa pavimentação, ela vai ficar pronta ou vai ser liberada apenas a trafegabilidade por sobre o viaduto? Não, no caso do viaduto deputado Wilson Falcão, é o da Fraga Maia, já estão feitas as pavimentações desses retornos também. Só está sendo feita essa execução dos canteiros, né? Concretagem, regularização. Mas é factível ser liberado em paralelo. No caso do viaduto Chico Pinto, que é o da Noide Cerqueira, não foi possível liberar da mesma forma, porque houve uma intervenção da Bahia Gás, uma travessia de rede deles, e teve um problema com duas caixas ali próximos a uma rede da Coelba, que a gente teve que refazer completamente as caixas, e aí deu essa demora. Foi uma questão executiva realmente. Mas no viaduto Wilson Falcão, essa condição está resolvida, pavimentado, com os canteiros regulares já. Inclusive, eu até observei também de que a pavimentação aqui na lateral, claro que tem uma sinalização ainda tanto quanto comprometedora, mas no viaduto da Avenida Noide Cerqueira com a Getúlio Vargas, essa pavimentação também está na reta bem final, né, João? Isso, foi feito na quinta, sexta-feira, já foi executado esse trecho também. Conseguimos fazer o retorno na parte inferior, né? Estava ainda pendente. E com a execução da drenagem ficou totalmente concluída essa parte. Aí agora é só uma parte de acabamento também. Assim como o da Fraga Maia, tem alguns acabamentos de canteiro, mas já está apto a liberar também. E eu fecharia com você perguntando sobre a questão de recuperação do solo em Feira de Santana. Não gosto de utilizar muito a palavra tapa-buraco, não, porque o cara chega lá, joga uma borrinha lá, alguma coisa aí, né? Enfim, um produtozinho e às vezes não tem eu diria de que muitos não têm um comprometimento. Mas essa questão de recuperação para trafegabilidade, qual é a situação que se encontra nesse momento? Hoje nós estamos com 5 equipes atuando com essa parte de reparo. Um ponto importante, você fez comentário da qualidade do serviço. A gente fez aquela substituição da massa fria do PMF pelo CBUQ, que é o concreto asfáltico quente, né? Isso a gente já detectou que houve uma redução significativa no retrabalho. O retorno das equipes, nós estamos fazendo um mapeamento das ruas e bairros que a gente tem atuado, e o retrabalho caiu significativamente, né? Então a gente tem feito isso. Estamos fazendo monitoramento agora, a pedido do prefeito, dos trechos que estão mais críticos, com mais recorrência de tapa-buraco, com nível de degradação maior, para que possa haver, pela disponibilidade orçamentária, os trechos que poderão sofrer essa intervenção de recapeamento. A gente tem uma intervenção que já supera as 25 mil toneladas do final do ano passado para cá, de recapeamento. Esses trechos estão numa condição tranquila, a gente não teve percalços, coisas pontuais, mas tem ficado tranquilo, e estamos agora aguardando essa avaliação orçamentária para ver os trechos que nós vamos poder executar. E para a gente fechar para o final, João, com relação às estradas na zona rural, né? E a gente sabe, eu tenho acompanhado, inclusive, né, em alguns distritos também, com a presença da máquina passando nas estradas da zona rural. É evidente que tem alguns locais que a gente conhece, inclusive algumas bifurcações, estreitamento nas pistas, há uma necessidade também de um alargamento, mas aí é uma outra história que a gente vai voltar a conversar depois. Os distritos, nesse momento, qual é a situação? Hoje nós estamos atuando, hoje nós temos 10 máquinas, 10 motoniveladoras, né? Estamos atuando pulverizado em todos os distritos. Em alguns momentos específicos, a gente foca determinada situação por trafegabilidade. A gente fez um avanço com patrulhamento, já retomamos no início mais moderado, agora mais intenso, com o cascalhamento dessas vias. A gente já tem conquistado alguns segmentos com cascalhamento, né? Já estabilizado em relação ao que estava depois do período chuvoso, mas ainda com alguma dificuldade em alguns trechos.
Mas, como eu falei, estamos em todos os distritos, estamos atuando de forma bem otimizada com a sequência das atividades. E aí eu acredito que, assim, mais um mês a gente fica numa condição bem mais estável do que nós estamos agora e vamos avançar mais ainda nesse cascalhamento dos segmentos críticos, já se preparando para o próximo período chuvoso. Porque tem um detalhe também que as trovoadas começam, né, logo em novembro começam também a acontecer, como é corriqueiro em muitos locais. Mas tem muitas estradas também que tem que fazer um trabalho exatamente evitando os bolsões, porque acabam inclusive acumulando e aí tem um problema. E tem outros pontos em algumas estradas que existe um chamado solo, eu vou citar o nome muito bem conhecido, que é o massapê. Ou seja, quando segura, meu irmão, aí não tem carro para passar, não tem força de veículos, e aí segura mesmo, fica atolado. É uma confusão dos pecados. A gente tem feito um trabalho pontualmente, nós fizemos em Jaguara 2 segmentos, nós estamos fazendo em Matinha. O que acontece? Tem alguns locais que, de fato, você tem, às vezes, um tanque lateral ou um ponto baixo que acumula muita água. Nós estamos criando algumas passagens molhadas, né? A gente tem colocado rede e aterrado. Nesses trechos, nós temos feito um aterro elevado, garantindo essa condição de trafegabilidade mesmo na chuva. A gente fez um monitoramento. Óbvio, a prioridade nossa é transporte público, transporte escolar, ambulância, carro-pipa. E esses órgãos que tratam disso, as secretarias envolvidas, eles demonstraram para a gente que o trabalho dos segmentos críticos que eles levantaram no ano passado, a gente teve uma melhoria de trafegabilidade, inclusive reduzindo a frequência de impossibilidade dos ônibus passarem, mudança de roteiro. Então, a gente foi uma intervenção mais rápida, né? A gente teve basicamente 3 meses para isso, e agora nós vamos intensificar, inclusive, esse trabalho de fazer essas redes, fazer essas travessias, para ter uma condição melhor ainda. A gente sabe que o transtorno não vai acabar, né? Quando chover, vai ter lama, buraco, costela de vaca, mas o importante é que todo mundo consiga trafegar no seu desejo, e é isso aí que a gente está trabalhando para ter o melhor possível. E aqui vai o pedido do Bom Dia Feira, né? Para o primeiro jornalismo FM da cidade, para o superintendente de operação e manutenção da cidade de Feira de Santana. A gente tá acompanhando agora a liberação do viaduto, né? Primeira ponte de ligação da Getúlio Vargas, ou da Fraga Maia com a Avenida Maria Quitéria. Só que, aí você vai me ajudar, quem sai ali na Avenida Fraga Maia, na entrada da esquina de Carnes para chegar na Tupinambá, é rua o quê? Lareira? Como é que é o nome daquela rua, João? Saber se sua cabeça Rua Miranda. Rua Miranda, isso, pronto. Você vai sair da Fraga Maia para ter acesso à Rua Tupinambá, não é isso? Isso. Na Mangabeira. Daí então, para você ter acesso da Rua Tupinambás para a Avenida Ayrton Senna, aquelas ruas ainda são de calçamento, a pavimentação não agrada muitas pessoas que passam naquele local. Ou seja, aí você tem que vir cá em cima, perto do Feira Sexta, aquela rua que é asfaltada que faz a ligação direta. Por que não fazer logo uma pavimentação em uma daquelas ruas, principalmente aquela da lateral do colégio ou a outra próxima, logo que aqui eu não vou saber o nome, para poder dar uma trafegabilidade melhor também, já ligar direto com a Avenida Ayrton Senna. Fica aí o pedido do nosso Bom Dia Feira e me apresente isso, gente, viu, João? Não, como eu falei, na condição nossa imediata, nós vamos atuar nos segmentos que estão críticos. Aí é uma condição de trafegabilidade. A SMT, inclusive, ela tem um contrato que visa fazer melhoria de algumas ligações importantes. Já está sendo discutido com a Superintendência de Trânsito. Mas no caso nosso da Soma, imediatamente, a nossa intervenção vai focar nesses segmentos mais críticos, que já estão numa condição de degradação de pavimento elevada, mas eu vou fazer uma avaliação disso com o pessoal do trânsito. Um forte abraço, nosso muito obrigado e bom dia para você e um bom dia de ponto facultativo e um bom dia de feriado amanhã. Obrigado, Miro. Obrigado, Fernando, aí, a toda a equipe, a população, e estamos à disposição. Tá aí, João Vianney.